Espero que funcione por conta que estamos em um temporal, né? E a internet nunca ajuda quando está em temporal. E aí, estamos voltando para mais uma live, né? A live Cadê? Estávamos de recesso e agora estamos voltando com mais informações para vocês, né? Deixa a galera entrar e já já a gente dá início. Mas a priori eu vou dar início, eu vou falar, né, da nossa live. Nossa live é referente a alerta, né? Alerta a abusos de lojistas, a prática abusiva também das escolas, né? Por conta do ano letivo, né? Do início das aulas. E a gente soube, né? Para quem não soube, eu estou dando a informação agora, que teve um aumento, né? Um reajuste de 15 a 30% no aumento do material escolar, meu povo. Não tá fácil, né? E aí a gente trouxe aqui uma convidada especial para tirar algumas dúvidas de algumas perguntas que surgiram e também até para esclarecer, né, se caso aconteça algum tipo de abuso, de prática, onde que deve denunciar, onde que deve ir, e ela vai explicar tudo, ela já está online e ela já vai começar a explicar. Eu queria saber se está todo mundo escutando, acho que está, né? Escutando. Deixa eu chamar ela para a gente iniciar a nossa live. Deixa eu ver. Já a gente dá início. Te convido. Boa noite. Oi, Karen, boa noite. Tá me ouvindo bem? Eu ia fazer a mesma pergunta para você, se você também está me ouvindo bem, porque a gente está Tô te ouvindo. no clima de Quando chuva, é aí você sabe Manaus no isso. temporal já complica. Eu Então, entendo. eu quero desejar boas-vindas, viu, à minha live. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Eu que É, agradeço. Antes de iniciarmos, eu queria apresentar, né, a nossa convidada. Nossa convidada é a doutora Karina Câmara, né? Ela é advogada do consumidor. A mulher é pós-graduada em Direito do Consumidor e Direito Civil e Processo Civil, gente. Já virei fã, viu? Muito obrigada mais uma vez. E a gente vai falar sobre o quê? Além dos reajustes que a gente sabe, né, que ocorreu de 15% a 30%, né? E a gente quer saber algumas dicas, né? Você vai responder algumas perguntas da nossa live e alertar nós consumidores, porque nós somos mães, nós somos também consumidoras, né? E eu sou universitária também, sou consumidora nessa parte. E sobre o que pode, o que não pode, se o tipo de coisa acontecer, o que eu devo proceder, como eu devo proceder, aonde eu devo procurar. É mais essas dúvidas que você vai falar sobre o retorno do ano letivo, né? Que aí Exato. vem bastante pesado esse ano, porque a gente não sabe se é presencial ou online. Mas independente, o povo vai ter que estudar. Não tem essa, não. É verdade. Eu primeiro agradeço o convite, Karen. Adoro falar sobre direito do consumidor. Acho muito importante a gente conseguir passar informação. Eu sinto, assim, com anos de advocacia, que realmente o consumidor é muito, às vezes, desinformado e isso acaba lesando ele muitas vezes, porque sem saber qual o direito dele, ele não tem como brigar por aquilo, lutar e até fazer parte, fazer com que a nossa sociedade melhore, né? Porque o consumidor informado, ele discute, briga pelos seus direitos e faz com que o fornecedor tenha um cuidado maior em prestar um serviço de qualidade. Então, acho muito bacana, Exatamente. muito obrigada. Boa noite assim para todo mundo e vamos ver se a gente consegue ter um Vamos. bate-papo legal aqui sobre essas dúvidas. Vamos no bate-papo já. A primeira pergunta, sim. Para mim realizar essas compras de material escolar, né? Sempre a gente tenta economizar, nós mães, né? Porque, por exemplo, tem mães que têm mais de 2 filhos, tem mãe também que estuda à noite, e aí tem os filhos também, né? Então a gente tenta economizar. Ainda tem, aí a gente procura locais que tem o desconto, né? Que eles sempre falam, olha, aqui tem desconto, aqui tem um pacote legal, um combo legal para você levar material. Mas muitas vezes os consumidores são lesados nesses descontos, nessa promoção que eles anunciam, né? E aí, quais as situações assim, mais comuns que acontecem?
Olha, nessa questão de compra de material escolar, de fato é a alta do preço. A gente vê que os preços dos materiais básicos, eles aumentaram muito. Isso alertou até os PROCONs do Brasil inteiro, que começaram a fiscalizar, a analisar direitinho a questão desses valores exorbitantes. Assim, não há nada que regule o preço, quem regula o preço é o mercado. Então não há um patamar assim, infelizmente, que diga tem que ser esse valor. É o mercado que regula. Mas, de fato, alguns fornecedores colocam um preço exorbitante e fogem um pouco dessa média, aí eles já começam a praticar um preço abusivo, porque eles não têm justificativa para aquilo. Eles começam a querer lucrar apenas em cima do consumidor. Aí esse consumidor pode procurar o PROCON e fazer um tipo de denúncia. No caso, Uma dica para os né? pais... se aproveitam dessa procura, desse momento de volta às aulas, para colocar os preços lá em cima. Assim como houve na pandemia, aumentar a questão de testes, de máscara, acontece também, a gente sabe, com questão de material escolar. Aí famoso... a dica para os pais... É o famoso, se eu não me engano, na economia a gente estuda isso, coisa de escassez, né? Que aí a grande a lei da procura e da demanda, né? Isso. Pois é. Aí a dica, assim, para os pais, para quem está comprando material escolar, é aquela máxima, né? É procurar ir em diversos locais e fazer essa pesquisa. Existe uma diferença, às vezes, exorbitante. Você encontra itens num valor de R$5 e noutra loja de 20. São coisas assim, é um disparate. Então é importante mesmo buscar. Hoje nós temos, pela internet, você pode comprar e às vezes sai bem mais barato, ou indo nos locais pesquisando. Eu acho que é importante, pelo menos, ir numas 3 lojas, assim, fornecedores de materiais, para ver mesmo, pesquisar e ver onde sai mais em conta. Outra dica para os pais, que é interessante falar, é assim, tentar reunir um grande número de pais para tentar fazer uma compra no atacado. De repente, eles levando numa loja uma grande quantidade, eles conseguem um excelente desconto. Então tem que ser nesses jeitinhos para conseguir caber no orçamento. É o jeitinho que a gente costuma fazer mesmo, né? Não tem para caber no orçamento. Tá. Tem que tentar. Tem que tentar. Em caso de compra pela internet, como eu devo proceder no caso de arrependimento? Eu não comprei, mas eu vi que na internet era de um jeito, chegou aqui era de um outro, e aí devo pagar o reenvio desse produto? E eu devo também justificar porque eu não quero mais esse produto? Não, assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele amparou o consumidor nessas compras à distância. Porque é muito fácil, quando eu chego numa loja, eu tenho contato com o produto, eu vejo, eu experimento, eu analiso. Então, quando eu compro de uma forma mais consciente. Quando eu compro fora dessa loja, pela internet, por exemplo, eu vejo, assim, numa publicidade que me encanta, que às vezes eu vou no impulso naquela compra, então e quando chega, não era aquilo que eu imaginava, não quero. Então, o Código do Consumidor garante ao consumidor o direito de arrependimento, que ele pode, no prazo de 7 dias, desde que ele recebe o produto, desistir da compra. Ele não precisa justificar, não quero mais. Simplesmente aí entra em contato com a loja, diz que se arrependeu e diz que quer devolver. Toda despesa com a devolução é do lojista, o consumidor não paga isso, taxa de correio, tudo é com o lojista, e ele precisa receber o dinheiro dele, o reembolso, atualizado monetariamente. Então, legal, ele não tem nenhuma despesa. É legal, eu achava que a gente enviava, também tinha que tirar do nosso bolso. Não. O consumidor pode se arrepender, tem essa garantia expressa no Código do Consumidor. Então, comprou, se arrependeu, não quer mais, ele tem esse prazo de arrependimento. Ao contrário da loja física, né? Na loja física, você... que tem muita dúvida também, a pessoa acha, comprei, eu tenho o direito de trocar. Não, esse direito não é garantido pela lei. Alguns lojistas, por camaradagem, costumes e para fidelizar o cliente, eles aceitam efetuar uma troca na loja, mas nada exige que o fornecedor troque quando você compra no espaço físico. Ah, tá. Entendido agora, bem a diferença, né? Tem outra perguntinha aqui, ó. Existe em muitos colégios a prática de venda casada, que é aquela dos livros, né? Que eles indicam os lugares que você tem que comprar. É obrigatório ou eu posso comprar em outro lugar os livros? Os pais, a gente vê que isso acontece muito mesmo, não tem jeito. Essas práticas, apesar de não poder, ocorrem muito, são corriqueiras, né? Mas os pais são livres para comprar o material onde eles quiserem e da marca que eles quiserem. Não tem essa de dizer, tá aqui a lista, vá comprar na loja tal, ou da marca tal. Não, a única exceção é quando o material são apostilas específicas
para aquele curso. Aí o colégio, de fato, pode vender, quando ele tem um material didático próprio, digamos assim, aí só naquele local que vende. Aí pode, quando ele não está disponível no mercado. Agora, estando disponível no mercado, os pais têm essa liberdade de comprar onde quiserem e da marca que quiserem. Ah, legal. É bom que os pais fiquem atentos, né, a isso também, que não é obrigatório. Exatamente. Não, não é. Pode comprar um pouco num canto, um pouco no outro. Ah, legal. Que até para fazer um orçamento assim, melhor, né? Vamos dizer assim. Qual é a marca que está mais em conta? Isso. Qual é essa loja está mais em conta? Qual é a marca que está melhor? Exatamente. Tem que fazer essa pesquisa, outra perguntinha aqui. O que as escolas podem cobrar de material do aluno? Eu sei que existe material pessoal, material de higiene e a papelaria, né, que a gente fala. O que é assim? Eu sei que tem uma lista grande. Você poderia também, se você tiver essa lista, né, do que pode e o que não pode, você me mandar, que aí eu reposto no Instagram. Mas assim, o que não pode, assim, porque a gente tem a situação agora do álcool em gel e a máscara, né? E aí eu queria saber o que eles podem cobrar, por exemplo, que o menino leve o álcool em gel. A máscara, tudo bem que é um pessoal, mas o álcool em gel para usar. Ou então que leve papel higiênico em excesso. É isso que eu queria saber. Então, a lei prevê que o consumidor, a escola não pode exigir na lista de material itens de uso coletivo. O que seriam esses itens de uso coletivo? Material de higiene, de limpeza, de escritório, de papel higiênico, copo plástico. A questão da máscara de uso individual pode. O álcool em gel eu entendo que tenha que ser de uso coletivo, a instituição tem que fornecer, mas assim, dentro de um critério de razoabilidade, se pedir para cada aluno levar um pequenininho só por cuidado, sim. Eu não vejo empecilho. Mas o que não pode mesmo é a questão dos materiais de uso coletivo, que ele tem que ser fornecido pela escola. E os de uso individual, quando em grande quantidade que não se justificam, também podem ser questionados, porque eles já ultrapassam o uso, né? Individual mesmo, o uso. E tem até aquela questão também, eu queria ver com você, por exemplo, de compra em excesso, né? E aí acaba que o aluno, as crianças, normalmente acontece com a criança pequena, né, que é na pré-escola, não usa aquele material todo. Eu tenho como cobrar esse material de volta, já que o meu filho não usou, foi eu que comprei? Exatamente, tem sim. A escola precisa demonstrar, se ela pediu em grande quantidade e não foi utilizado, o aluno tem direito sim de receber de volta para até poder reutilizar no ano seguinte, se possível. Então é direito do aluno sim. Eu pedi esse pode material. Pode pedir, se não usou, pode pedir o material novamente. Mas como é que eu devo proceder na escola? Eu chego, eles têm que ter um documento que eles usaram? Como é que funcionaria nesse caso? Assim, quando inicia o ano, a escola tem que dar um planejamento pedagógico na matrícula, ela tem que fornecer junto com a matrícula um plano de execução, de uso do material. Existe um plano de execução, tipo, de quantidade, de utilização. Então, dentro dessa organização, os pais têm como acompanhar e saber o que está sendo utilizado, o que está sendo usado e o excesso. Eu sei que sobrou de acordo com o plano de execução, vocês não utilizaram, acabou não tendo aula nesse período, inclusive na pandemia, tipo, trabalhos, utilização de diversos materiais que com a aula online não teve uso local, a gente sabe. Sim, então, tem como pedir esse valor, esse material de volta para ser reutilizado. Legal, bom que as mães fiquem atentas, né? A gente compra bastante coisa e realmente a gente... Será que esse menino usa tudo isso? Pois um monte de papelaria, não sei o que. Aí se não usar, tem que guardar, tem que usar sim. Até para economizar, né? No próximo ano já ajuda. Com certeza, já ajuda, tá certo. Outra perguntinha aqui é o seguinte: os pais ou responsáveis, né, devem entregar todo o material que a escola pediu de uma vez só? Ou eu compro parcelado? Eu posso comprar parcelado, por exemplo, comprar só a papelaria esse mês. O mês que vem eu compro os livros, que é a partir do momento que ele vai estudar. E assim, eu posso fazer isso?
Aí depende, poder pode. Você pode entregar todo o material na matrícula ou no início das aulas e dentro desse plano de execução. Se a escola justificar o uso daquela quantidade de material naquele período, aí os pais têm que obedecer. Mas eles podem entregar só aquela parte de material que vai ser utilizada e uma outra parte, não tendo justificativa para esse momento, postergar um pouco, até porque a gente sabe que esse período de fim de ano, Sim. dezembro, janeiro, tá tudo mais caro. Então entrega uma parte que vai ser utilizada de repente no primeiro trimestre e a outra parte depois e vai comprando aos poucos. Isso pode se a escola não demonstrar que vai ser usado tudo isso nesse período. Porque até ajuda a gente também, né? Comprar parcelado. Não, com certeza, que aí vai diluindo, né, a despesa. Isso. E assim, por exemplo, caso eu possa comprar parcelado, tem algum prazo? Ou é a escola que institui um prazo para me entregar esse material? Aí é o prazo de utilização da escola. Se ela demonstrar que as atividades vão começar a tal período, ela precisa, com antecedência, ela dá o prazo de uns 8 dias, com antecedência, para poder ser analisado, organizado aquele material. Entendi. Mas uma coisa importante também é que os pais precisam ficar cientes é que se no contrato, quando for assinado, tiver estipulado que o material tem que ser entregue integralmente tal dia no início do período letivo, aí os pais têm que cumprir. Porque aí é questão de questionar na hora de assinar o contrato. Porque assinando o contrato e se comprometendo com aquilo, já foi informado e é a questão da informação. Entendeu? Sim, aí já foi, assinou, já foi. Assinou, dentro teve a informação, aí tem que entregar. Tá, outra perguntinha que o povo perguntou bastante, teve repetitivo. A diferença de preço na loja, né? Eu achei vamos dizer, uma coisa mais cara, um fichário, né? Eu acho que é o mais caro que tem. O fichário estava no valor de R$20. E o outro fichário do mesmo fichário estava com valor de 10. Qual é o preço que deve prevalecer? Essa também é outra situação muito corriqueira, acontece em todos os lugares. Mas o código mas perguntam, né? O Código do Consumidor garante expressamente que vai prevalecer o menor valor. Se no sistema da loja tiver divergência de preço, prevalece o menor. Você chega, como você falou, vê o fichário e tal, aí na hora, no caixa, você chega, a pessoa passa no caixa e diz, não, o valor é 3 vezes maior, ou nem que seja R$1 a mais. Não, você vai pagar o valor que estava informado no produto, o menor valor. Ah, legal. É bom que a gente... só questionar, informar, não, vou pagar o de menor valor, tenho direito. Se o estabelecimento não quiser cumprir, aí já pode pedir, falar com o gerente, ligar para o PROCON e tomar denunciar que ele tem que cumprir o de menor valor. Ah, legal. Tem outra perguntinha, com o aumento das mensalidades escolares, aqui já é mensalidade de escola, deve obedecer algum parâmetro legal, o aumento, ou é por conta da escola? Ela aumentou e acabou? Não tem nenhum teto previsto na legislação que a escola precise respeitar. Mas ela não pode aumentar esse valor, só tem previsto que ela não pode aumentar num prazo inferior a 1 ano. Ela pode haver esse aumento após 1 ano, não pode ser inferior a 1 ano, e tem que ser justificado também. Tipo, aumentaram os custos da instituição, ela tem uma planilha para mostrar o que aumentou, ela investiu em pessoal, ela investiu na estrutura para os alunos, então isso precisa estar estabelecido. Caso um pai seja surpreendido com um valor exorbitante e ele entende que aquilo não se justifique, ele pode também denunciar a instituição, né? que vai sofrer uma fiscalização e vai ter que apresentar a planilha, vai ter que dizer por que aumentou. Porque se for um negócio absurdo, não tem como, né? Você pagava não justifica. Não justifica, né? Isso. E tem que informar o consumidor, tem que informar. 45 dias antes da matrícula, tem que estar lá num local visível, na escola, dizendo que a planilha de custos e por que está aumentando. A questão da informação é muito importante também para não pegar os pais de surpresa. Você vai matricular e chega lá, aumentou tantos %, é isso. Do nada, né? Então, do nada, e não pode. É bom que os papais e as mamães que estão online aí tem que saber. Chegar lá na escola, tiver aumento, cadê o cronograma de custos, né? A planilha de custos, o que houve de melhoras, o que aconteceu. Cara, eu vou ser muito chata agora. Mas tem que ser importante, porque isso melhora. Eu sempre digo assim, eu vejo que os consumidores às vezes dizem, não vou brigar por isso não. Vou deixar isso para lá.
Ah, vai me dar dor de cabeça, mas isso acaba. Aí não melhora, o serviço não melhora e acaba todo mundo perdendo, porque a relação de consumo, assim, os serviços não ficam com uma qualidade melhor se os fornecedores tivessem consciência que todo mundo ia ser cri-cri. Porque se um ou outro reclama, aí ele é o cri-cri, ainda fala assim, né? Não, é que Tem a gente tem vergonha. vergonha. Não, eu falei, não, vou brigar porque é meu direito, eu tenho. Não é possível. Eu incentivo, não é questão de demanda judicial, para dizer, a Karina ela incentiva a demanda judicial. Não é isso. Não. Mas é a questão de você exigir que cumpra o seu direito, Sim, né? Porque isso melhora a qualidade. Sim, é o E os nosso fornecedores se passam a se preocupar mais com a qualidade dos serviços. Isso ganha todo mundo. Ganha o consumidor, ganha a relação em todo. Muito legal, muito legal. Outra pergunta. As instituições particulares de ensino devem obedecer algum critério para a estipulação de taxas? Isso ocorre muito na faculdade, tá? Exatamente. Eu sei porque eu é a segunda faculdade que eu faço e acontece demais. Essas taxas, do nada surge taxa para pagar prova, para ter alguma declaração, para ter... Tem esse tipo de proibição? Pode ou não pode? Então, a legislação, ela diferencia. Existem os documentos obrigatórios e existem os documentos facultativos. Histórico escolar, declaração de conclusão de curso, diploma, esses documentos não podem ser cobrados qualquer taxa. Isso é o que a gente menos vê, né? Porque todo mundo reclama que cobra taxa de histórico, cobra taxa de diploma, e isso não pode. Esses valores, eles estão inclusos na anuidade. Então, eles são inerentes ao contrato. Não pode ser cobrado taxa por conta da emissão deles. Agora, os facultativos, que é exatamente uma prova de segunda chamada, uma declaração de qualquer tipo, uma recuperação, a escola tem o livre-arbítrio de cobrar a taxa. Mas essas de transferência, de emissão de documento para transferência, por exemplo, de diploma, certidão de conclusão de curso, não pode. A lei é expressa em dizer que eles não podem cobrar. Eu tenho uma dúvida com relação à escolaridade. Nunca aconteceu isso comigo, mas eu imagino que eu já vi naqueles sites de reclamações jurídico, né? Por exemplo, a pessoa formou e ela está inadimplente, né, na faculdade. Ela consegue o diploma dela ou a faculdade pode proibir porque ela está inadimplente? Não, a faculdade não pode reter documentação por conta de inadimplência, porque existe diversas maneiras da faculdade entrar e cobrar esse débito. Pelo Código Civil, ela pode entrar com ação de cobrança, então ela tem diversas maneiras de ir atrás desse débito, não pode reter documento, não pode reter diploma, não pode. Ela até causa um constrangimento ao aluno, que pode inclusive acionar a instituição por danos. Inclusive, às vezes, escola, você não pode impedir o aluno de entrar na sala, não pode impedir ele de fazer prova, não pode ter nenhum tipo de limitação para a cobrança de inadimplência. O que a universidade pode fazer, a escola, é não renovar a matrícula. Isso no final do período. Tipo, se for anual ou se for semestral, no final do período, ela pode não renovar. Entendi. Mas ela não pode impedir de assistir a aula, não pode expulsar o aluno, não pode. Legal, é bom. Isso é constrangimento. Outra perguntinha isso aqui é legal. Essa pergunta é muito boa. A instituição de ensino, que pode ser escola... Na verdade, aqui eu vou me referir à faculdade, tá? Pode cobrar mensalidades referente aos meses sem aula, né? Por exemplo, agora janeiro, fevereiro, vai ser me cobrado na faculdade. E eu não vou estudar. Então, como é que funciona. Esses contratos, eles não são pagos assim, você estudou em janeiro, você estudou fevereiro, vai pagar fevereiro, você estudou março, vai estudar março. Não você faz um contrato de anuidade ou semestralidade. Então, na verdade, você está pagando um valor cheio, só que ele está parcelado de 6 vezes ou de 12 vezes. Então, independente de naquele mês não ter aula, você está pagando uma parcela, é um valor total. Então, independe. Não é porque não vai ter aula que não vai ser cobrado. Legal. Agora, não adianta eu brigar lá, porque não... É o contrato, o valor do contrato é cheio. Bom é me brigar, chegar lá. Acontece. Outra perguntinha muito legal aqui, devido à pandemia, né? Que é aquela questão da máscara que eu te falei, máscara, álcool em gel. Tá? Tem uma pergunta aqui.
Os itens máscara de proteção e álcool em gel passaram a figurar na lista dos colégios, na lista de material escolar? Tem muitos que pedem, tem muitos que eu já soube que estão pedindo, principalmente exigindo a máscara dos alunos, a máscara individual, é até possível pedir como Sim, item. Hoje nós estamos vivendo, todo mundo usa, tem que andar de máscara, principalmente para ter esse cuidado na escola. Álcool em gel, a escola tem que fornecer, tem que ter em todos os locais, para todos os alunos. E como eu falei, se for exigido, de repente, um item individual de cada um, e cada um para ter o seu álcool em gel, dentro do razoável, eu não vejo problema. Eu acho que é um cuidado que... É um cuidado até para as crianças menores, né? Porque elas são muito de estar agitando, de estar trocando uma máscara com outra. Então é sempre bom ter um extra, né? É um extra também, e dentro do razoável. Não vai pedir tipo, cada um traz 3 tubos de álcool em gel. Não justifica. Não justifica. Entendeu? Aí já é para não dar. Aí os meninos vão tomar banho de álcool em gel, não tem como. Ou então vai ficar guardado lá na escola para utilizar pra todo mundo. Aí não pode. Aí já entra como coletivo e não pode ser pedido do aluno, dos pais. Tem uma perguntinha aqui que uma mamãe fez, né? Ela tá com... Eu vou te explicar como ela me explicou. Ela estava com uma aluna na escola. E devido à pandemia, a aluna quase não utilizou os livros. É proibido a mamãe revender esses livros que não foram utilizados para terceiros? Não, de forma alguma. Pode vender. Pode vender o livro, inclusive... não, pode vender, não tem nenhuma proibição, não. E a utilização desse livro, ele vai depender também da questão do conteúdo programático e da atualização do material. Se a escola, no ano seguinte, não tiver nenhuma atualização que não justifique o uso desse material, os pais podem trocar, inclusive, podem doar, podem se reunir para fazer troca realmente no ano letivo para o seguinte... Os livros pode, inclusive existe. Então mesmo funciona para fardamento também, né? No caso, assim. Podem doar um Sim, pode. Se puder, não tem problema não tem nenhuma restrição. Se puder ser utilizado no colégio, não tem problema não. É até indicado, né? Porque... Isso, é porque eu acho que ela já tem esses grupos, né? Que uma troca com a outra e faz esse tipo de... troca, vende. Você tem até sites na internet que oferecem livros já... Em bom estado, mas já utilizado, pode ser. Legal, né? Olha, mamãe, ela estava aí online, não sei se ela ainda está. Já foi tirada a tua dúvida. Ela estava com medo de estar fazendo alguma coisa errada. Eu falei, cara, eu acho que não, mas eu vou perguntar para ela. Que ela deve saber do assunto mais do que eu, né? Outra perguntinha, a escola ou a faculdade pode... essa é dos alunos da Adplentes, eu já perguntei para você, só não preciso perguntar novamente. Outra pergunta, existe uma delegação... A gente já está nas últimas perguntas e eu vou te perguntar se existe alguma delegacia local especializada no direito do consumidor. Caso eu não tenha... Existe, sim. Caso eu não existe, tenha a DECOM. Quando não tenha como chegar no PROCON, ou eu não tenha uma situação financeira de pagar um advogado do consumidor, onde é que eu vou? Então, tem a DECOM, que é a Delegacia do Consumidor, você faz denúncia dos crimes de consumo. Aí você pode ir lá, ela é responsável. Ela fica inclusive, ela fica no... Até anotei aqui o endereço direitinho da DECOM, mas se eu não encontrar, depois eu falo. Depois eu te envio. Mas são crimes de consumo, tipo aqueles da cobrança, tipo o colégio, uma cobrança vexatória de um aluno, você pode denunciar que eles tomam providência. Legal. Agora, Karen, eu queria fazer uma retificação aqui, que eu acho que eu confundi a sua pergunta da questão da venda dos livros. Eu acabei de lembrar que pode ter uma questão dos direitos autorais. Então, é mais a questão, as escolas têm que aceitar o livro de outro aluno, mas dentro de doações ou trocas, não pode haver a venda. Tá. Isso que era a dúvida da pessoa. Não pode, porque pode bater na questão dos direitos autorais e pode ter problema. Exato, legal. Você faz doação ou troca. Só para retificou aqui, retificar para entender direito. Meu bem, antes de eu finalizar a última pergunta para você responder, eu quero mais uma vez agradecer, viu? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar informando a nossos consumidores, mamães, papais responsáveis. Muito obrigada Imagina. mesmo. Imagina, tô adorando. Nossa última pergunta, e eu espero que você volte mais vezes, né? Eu vou fazer esses convites mais vezes para você. Adorei, porque
porque você tira as dúvidas mesmo, já é bem direta, fala as respostas que as pessoas gostam de ouvir, não dá alongamento nas respostas, é muito bom isso. Tem que ser. Em caso de um consumidor se sinta lesado, né, o que ele deve fazer e a quem ele procurar? Tanto, pode falar tanto a delegacia, agora também com o PROCON e até você também. Então, o consumidor, quando se sente vítima de alguma questão, de algum vício, de algum problema que ele queira resolver, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, que é exatamente o PROCON, a Defensoria Pública, o Ministério Público ou um advogado também. Eu vou deixar aqui também um site que é o consumidor.gov.br, que é um site que existe, que é muito interessante, que vale a pena o consumidor entrar. Porque quando ele tem um problema, ele entra nesse site, vários fornecedores são cadastrados, e ele pode deixar a reclamação lá, o fornecedor, se for cadastrado, responde, e eles conseguem resolver de uma forma muito mais simples e rápida. Olha, aí, legal. Caso não resolva, aí ele tem que tomar outras medidas. Mas vale sempre a pena tentar entrar no consumidor.gov. Muito legal, muito bom. Você me passa que eu também reposto lá no Facebook, no Facebook também, no Instagram, em qualquer lugar. Em tudo, né? Sempre se manter informado, porque eu sou uma das pessoas também que eu brigo mesmo pelo meu direito, vou até o fim. Se eu tiver com a razão, vou até o final. Por isso que é importante você saber que é para você estar lá e às vezes até conseguir, porque você conversando, na maioria das vezes, você resolve seu problema sem maiores transtornos. Você conversa, explica, você fala no fornecedor, procura, mostra que você tem direito, e você já resolve. A não ser que aí não tenha jeito mesmo, entendeu? Aí você procura um advogado, vai em todos esses órgãos. Hoje o consumidor tem muito apoio aí. Graças a Deus, né? Meu amor, muito obrigada, viu? Mais uma vez. Tenha uma ótima noite. E, por favor, eu vou fazer outros convites. Por favor, aceita, que eu adorei a conversa, nosso bate-papo. Eu que agradeço, Karen, adorei também. Agradeço todo mundo que passou aqui um pouquinho para assistir. Parabenizo também todo mundo que ficou assistindo, que se interessa por saber os seus direitos, que é muito bom, vale a pena. Agradeço, boa noite, gente. Boa noite, Obrigada tchau, mais uma vez. Tchau, Karen.